Prezados irmãos, prezadas irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da nossa escola dominical. Agradeço a sua presença aqui e espero que Deus abençoe de forma grandiosa a sua vida e a sua família. Você que tem acompanhado este curso da escola dominical sabe muito bem que o tema que nós estamos desenvolvendo aqui nos últimos domingos está voltado para o livro dos Salmos, que é o seguinte: Salmos, essência da comunhão e da adoração. E hoje nós estudaremos o Salmo de número 126, e a escolha deste salmo foi proposital, tendo em vista que no próximo dia 31 de outubro nós celebraremos 505 anos da Reforma Protestante. Então, nesta aula, nós estudaremos o Salmo 126, tendo como foco, como perspectiva, mais uma celebração da Reforma Protestante, evento este que é fundamental para todos nós, igreja cristã, igreja evangélica. Mas antes de nós lermos o Salmo, este Salmo 126, e prosseguirmos com a nossa aula, nós vamos orar. Nosso Deus e Pai, a nossa gratidão por este dia, a nossa gratidão pela Tua presença constante conosco, pela Tua providência manifestada em nossa vida e pela Tua misericórdia que é renovada a cada manhã sobre nós. A nossa gratidão também por este momento precioso de estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, à nossa mente, que sejamos edificados, ó Pai, e também capacitados para sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra. Fica conosco, ó Pai, com a Tua igreja, fica também com a nossa nação neste momento em que estamos vivendo, momento delicado e que precisamos muito, ó Pai, da Tua presença, das Tuas bênçãos no que diz respeito à nação brasileira. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos iniciar, então, esta aula fazendo a leitura do Salmo de número 126. Eu convido você para esta escuta atenta do Salmo 126. Farei a leitura de forma bem pausada para que você consiga compreender bem o conteúdo da palavra de Deus neste salmo. Diz assim a palavra do Senhor: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos e irmãs, o Salmo 126 é um salmo muito conhecido de todos nós, muito lido, muito estudado, e como os irmãos e irmãs ouviram, né, há um versículo dele que é muito falado, muito utilizado, principalmente nos momentos de celebração, momentos de alegria, momentos de conquista por parte da igreja ou até mesmo da nossa parte enquanto cristãos e cristãs, que é o versículo: grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Bom, a ênfase deste salmo está voltada para a questão da alegria e também para a questão do testemunho dos feitos de Deus na vida e na história do seu povo. Quando lemos atentamente o Salmo de número 126, nós percebemos que este salmo é muito mais sentimento
do que ensinamento. É claro que há ensinamento, né, no Salmo 126, em toda a palavra de Deus, mas a maneira como este salmo está composta expressa muito mais sentimento, a alegria, a expectativa, a empolgação, o êxtase do povo de Israel em relação àquilo que Deus fez na história deste povo, né? E isso fica muito claro, é um salmo de louvor, é um salmo de alegria, e nós percebemos exatamente isto na leitura desse salmo. Toda vez que eu o leio e tento visualizar, eu imagino um povo extremamente alegre, um povo extremamente contagiante pela alegria tomada, vejo as pessoas cheias de expectativas, esperança, pela fé em Deus e na ação de Deus na história desse povo. Por isso que eu digo que é um salmo muito mais do sentimento do que do ensinamento, embora ao expressar os seus sentimentos a Deus, nós aprendemos muitas coisas. Vamos destacar algumas considerações, né, do Salmo 126, ir no passo a passo, lendo e comentando cada versículo, e depois, no segundo momento da aula, a aplicação deste salmo para a nossa vida, no momento e no contexto em que nós estamos. No primeiro versículo, nós lemos o seguinte do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, Deus restaurou a sorte de Sião. A maioria dos estudiosos do Salmo 126 aponta que este salmo foi escrito no contexto do livramento do povo de Israel quando estava exilado, quando estava escravizado na Babilônia. Os estudos históricos indicam que a primeira deportação do povo de Israel para a Babilônia ocorreu no ano 609 a.C., e este exílio, este período de escravidão, se encerrou no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, por volta do ano 537, 538. Portanto, nós temos aí um período de aproximadamente 70 anos de exílio do povo de Israel na Babilônia. E, como todos nós podemos imaginar, né, exílio significa um período de tristeza, de sofrimento, de escravidão, de privações e também de profundas saudades, né, pelo fato de estarem em terras estranhas, né, profundas saudades da terra natal, profundas saudades de Jerusalém, onde Deus constituiu como sendo a cidade santa, onde há o templo ali em Jerusalém, lugar de adoração, lugar de comunhão, lugar de edificação do povo. Estando em terras estranhas, há esta saudade que também machuca, que também é forte, e exílio significa tudo isso. E considerando aquele contexto de exílio babilônico, ninguém esperava que o povo de Israel saísse de lá tão cedo. Mas, mediante a ação divina, a sorte de Sião foi restaurada. Ou seja, o povo de Israel, mediante a ação de Deus, teve a sua libertação, a sua liberdade, a autorização da sua saída da Babilônia, uma saída pacífica para voltar até Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir o templo em Jerusalém. E é neste sentido que nós podemos, né, e devemos ler o livro de Neemias, principalmente o primeiro capítulo, e também o livro de Esdras, dois homens que lideraram, a construção dos muros de Jerusalém e o outro o próprio templo em Jerusalém. Então, esta é a perspectiva do primeiro versículo do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor colocou em liberdade o seu povo, quando o Senhor permitiu, agiu e permitiu o regresso, o retorno para a cidade natal, ficamos como quem sonha. O sentimento é o seguinte: isto mesmo está acontecendo? É verdade?
né? E o povo, então, foi tomado de alegria e de grande expectativa e também grande louvor a Deus por este feito na história do seu povo. No versículo 2º e 3º do Salmo 126, encontramos a ênfase, né, na grande alegria, na profunda alegria, né, num primeiro momento. E depois, no segundo momento, dos versículos 2º e 3º, nós temos, então, o que nós chamamos aqui do testemunho que foi dado pelo povo, né, em relação a este grande feito de Deus. A alegria e o louvor a Deus eram tantos que as pessoas das outras nações, né, perceberam. O povo estava contagiante, o povo estava eufórico, e isso serviu como testemunho para que as outras nações dissessem, né, grandes coisas o Senhor fez por eles. E aí então veio o próprio reconhecimento, de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Ao fazer grandes coisas, Deus se revela que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, do que tudo quanto pensamos, do que tudo quanto imaginamos, para emprestar o texto do apóstolo Paulo de Efésios, no capítulo 3º, versículo 20. Deus é poderoso, Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus se revela como o Deus que quer abençoar o seu povo, Deus que quer o bem do seu povo, por isso age na história desse povo, provendo a libertação, provendo aquilo que é necessário a fim de que o povo possa caminhar adiante em sua história com liberdade, com alegria e também recebendo das mãos de Deus aquilo que é necessário para a manutenção da sua vida. Quando chegamos no versículo 4º do Salmo 126, nós temos algo muito interessante aqui, né? Que é um pedido. Né? O salmista faz um pedido, né? Restaura, Senhor, a nossa sorte. Né? Em meio à euforia, em meio à alegria, né? O versículo 4º nós nos deparamos com um pedido. E quando nós comparamos este versículo 4º com o versículo 1º, não pode parecer uma contradição, porque no versículo 1º, né, nós temos a mensagem de algo que já aconteceu. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E no versículo 4º nós temos o pedido: restaura, Senhor, né, a sorte do seu povo, a sorte de Sião. Ou seja, no versículo 1º parece que é algo já realizado. E no versículo 4º é um pedido, algo por acontecer ainda. Na verdade, isto não é nenhuma contradição. Certamente, o salmista está considerando a ação de Deus no passado, na libertação, na provisão, né, do povo que estava no exílio da Babilônia para o retorno em Jerusalém, e ao se deparar com esta ação divina no passado, aliás, grande ação divina, o salmista está contextualizando, está pedindo para que, da mesma forma que Deus agiu poderosamente, graciosamente lá atrás, que também Deus haja no presente, no contexto em que ele está vivendo. E o contexto do salmista em que ele está vivendo, e não só do salmista como uma pessoa especificamente, mas como a nação, esse Salmo 126 muitas vezes foi utilizado para a caminhada do povo até Jerusalém. Por isso que o Salmo 126, se você ler na sua Bíblia, é um salmo de romagem, é um salmo de romaria, é um cântico das subidas, né? Isso significava que nas grandes festas do povo de Israel em Jerusalém, muitos judeus saíam do lugar onde moravam, das cidades, dos vilarejos, e se dirigiam então até Jerusalém para participarem destas grandes festas do povo. E nesta caminhada, nesta viagem que eles faziam, eles iam cantando e orando.
E o Salmo 126 é uma destas orações e é um destes cânticos durante este período de viagem, esse período de caminhada, esse período de ida até Jerusalém. E o Salmo 126, pelo contexto, pelo conteúdo que nós temos dele, é um salmo muito propício para o momento da chegada em Jerusalém, né? A viagem era perigosa, a viagem tinha suas dificuldades, tinha os seus temores, né? Mas quando o povo que caminhava talvez por dias, semanas, chega em Jerusalém, existe a alegria, existe essa euforia, existe esta grande expectativa de ser edificado, né? Agora está em Jerusalém, na cidade santa, participará das celebrações no templo, será edificado, será tomado da esperança, das bênçãos de Deus, né? Por isso que o Salmo 126 é esse salmo de alegria, é mais propício para o momento da chegada em Jerusalém. Esse povo será fortalecido na sua comunhão com Deus, na sua fé e na sua esperança. E é por isso que na chegada em Jerusalém, né, o povo pede: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, que é o versículo 4 do nosso salmo. Negueb é o nome do deserto que ocupa cerca de 60% do território de Israel. E deserto é uma terra improdutiva, é um lugar onde não há vida, né, lugar de solidão. E o povo então pede, né, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Negueb. Uma outra tradução deste versículo é: traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes do Negueb, né? Torrentes do Negueb, correntes, então, das águas do sul, né? Tem um simbolismo nesta expressão, né? Simbolismo relacionado à seca que era presente no sul de Israel. E seca é sinônimo de sofrimento, de ameaça, de fome, de morte, né? Ninguém vive no deserto, ninguém sobrevive no deserto. E quem depender do deserto para sobreviver, morrerá. Mas acontece que em determinado período do ano, o período das chuvas, né, os riachos se enchiam e que esses riachos cortavam, então, o Negueb, né? Esse período, a terra seca, né? Essa região geográfica. E quando as chuvas enchiam os riachos de água, né? Então a terra se tornava produtiva e aqueles que plantavam alimentavam-se também da esperança de que iam colher, e colhendo teria o alimento, teria o mantimento para a manutenção da sua vida, e a plantação e a colheita também eram muito enfatizados como a bênção de Deus, por isso a oração, por isso o pedido. E é nesse sentido que o Salmo se encerra, os versículos 5 e 6, né, nessa perspectiva de plantar e colher, nessa perspectiva de deserto, seca, tristeza, sofrimento, dificuldade, mas a esperança na colheita em Deus, por isso a alegria, a fé. E os versículos 5 e 6 terminam nesta perspectiva. Em meio à tristeza, incertezas e sofrimentos, virá a alegria. Em meio às dificuldades, devemos ter esperança em Deus, o Deus que age na história, o Deus que restaura a sorte de Sião, o Deus que está presente com o seu povo. No primeiro momento, o salmista, né, nos versículos 5 e 6, lamenta o período difícil que passa, na certeza de que grandes coisas Deus pode realizar na sua vida e Deus pode realizar na história do seu povo, como foi, por exemplo, o livramento do exílio babilônico, né, que nós já destacamos bastante aqui. Os versículos 5 e 6 nos dizem assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Esse é o versículo 4. Versículo 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam,
com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos e irmãs, em diversos momentos da vida, nós vamos chorar, né? Nós temos também os nossos períodos desérticos em nossa existência, os nossos momentos de dificuldades, né? Mas, com a fé em Deus, nós podemos considerar que há lágrimas, há choro, que são sementes. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. São versículos motivadores, animadores, versículos convidativos para nós colocarmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida nas mãos de Deus. É nesse sentido que, em relação ao Salmo 26, né, encontrei alguns títulos interessantes, propícios, né, devido a este fechamento, né, voltado para a esperança, para a confiança em Deus, né. Um desses títulos é A Tristeza Transformada em Alegria. Que bênção, né? A tristeza transformada em alegria. Este é o conteúdo para a nossa fé. E um outro título interessante para o Salmo 126 poderia ser também Semeando Lágrimas, Colhendo Alegria. Semeando lágrimas, colhendo alegria. Como aplicação desse salmo, conforme o que foi dito no início da nossa aula, né, voltada para a reforma protestante, eu quero destacar a afirmação do versículo 1 do Salmo 126. O Senhor restaurou a sorte de Israel, a sorte de Sião. Esta afirmação mostra que Deus age na história do seu povo. Deus agiu no passado, na história do seu povo no passado. Deus agiu na história do seu povo enviando o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para revelar a sua graça, o seu amor, o seu plano salvífico para toda a humanidade. Deus continua agindo no presente, na história do seu povo no mundo. E é deste modo que nós podemos ler e interpretar a reforma protestante do século XVI. Deus agindo na história do seu povo, Deus agindo na história da igreja, a fim de que ela se tornasse mais fiel, mais conhecedora do Evangelho, a fim de que ela pudesse desfrutar de maneira mais intensa, mais sincera, mais honesta da graça de Deus, do grande amor de Deus para conosco, e também Deus agindo na história da igreja para que ela pudesse cumprir com a missão, com o desejo, que é a vontade de Deus para com o mundo. E com a ação de Deus no século XVI, neste evento que nós intitulamos e nós temos como Reforma Protestante, é que nós contamos com certas preciosidades para a nossa vida, para a nossa fé e para a nossa experiência comunitária enquanto povo de Deus. É da Reforma Protestante, por exemplo, algumas preciosidades que nós aprendemos e que nós buscamos praticar, que a Bíblia é a autoridade suprema na vida cristã e na vida da igreja, né? Olha que mensagem libertadora, um pressuposto libertador, cheio de vida para todos nós. A Bíblia, a autoridade máxima que nós temos no âmbito da igreja. Os reformadores também se dedicaram, né, para pautar o que caracteriza a verdadeira igreja. E eles disseram que a verdadeira igreja está onde a palavra de Deus é devidamente pregada, proclamada, ensinada, e os sacramentos são devidamente ministrados. Isso é uma preciosidade muito grande, né? Manifestação da graça de Deus, a palavra e os sacramentos sendo devidamente administrados, ordenados. Na Reforma Protestante, nós também aprendemos que a salvação, a nossa salvação,
é tão somente pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Aprendemos que Jesus é o nosso único e suficiente mediador, é o nosso único e suficiente caminho para o acesso livre a Deus. Hoje nós temos este privilégio, esta liberdade, né? O acesso livre, direto, de uma maneira simbólica, chegar até o trono da graça por meio de Jesus Cristo e falar com Deus, pedir, desenvolver a nossa comunhão com Deus. Nós temos também uma outra preciosidade, que é o tema do sacerdócio universal de todos os crentes. Cada cristão um sacerdote. Cada cristão aquele que intercede, que pede perdão pelos seus pecados. Cada cristão um sacerdote, aquele que pode por si só desenvolver a sua comunhão com Deus. Quando nós estudamos a história da Reforma Protestante, nós aprendemos que 3 temas foram centrais: o tema da igreja, o tema da salvação e o tema da vida cristã. E os reformadores, né, dentre eles Lutero e Calvino, que são os mais expoentes, se dedicaram, lutaram para que, de fato, a igreja fosse mais fiel a Deus, fosse uma igreja bíblica, fundamentada na Bíblia, né? Todo o movimento da reforma pode ser compreendido nessa perspectiva, de volta às Sagradas Escrituras, de volta à Bíblia, pois ela é a palavra de Deus. Os reformadores também lutaram para que nós pudéssemos ter essa segurança, essa alegria, né? De que a salvação é presente de Deus, a salvação não é conquista, nós não compramos a salvação não depende de sacrifícios que nós possamos fazer, a salvação é presente de Deus, a salvação é pela graça e nós só precisamos confiar, ter fé, né? Salvação pela graça mediante a fé. E os reformadores também lutaram, se dedicaram para que a vida cristã fosse mais autêntica, né? A vida cristã fosse consciência do Evangelho, segurança do Evangelho, consagração, adoração a Deus de maneira livre, e tudo isso é uma riqueza muito grande. Deus agindo na história do seu povo, Deus agindo na história da igreja, para que nós pudéssemos viver de maneira integral, de maneira alegre, o Evangelho, o amor e a graça de Deus. Tudo isso resulta no segundo ponto da nossa aplicação, que é a alegria. Né? O Salmo 126 é o Salmo da alegria. Né? A nossa boca se encheu de júbilo, de riso, estamos alegres. Né? E para nós, cristãos reformados, protestantes, evangélicos, né? É uma alegria muito grande. Em primeiro lugar, pertencer ao povo de Deus. Em segundo lugar, se nós pertencemos ao povo de Deus, é porque somos abençoados por Ele. E também podemos viver como essa integridade da igreja, a integridade da vida cristã e a alegria da salvação em Cristo Jesus pela graça mediante a fé. É uma alegria muito grande, né? E podemos dizer com o Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Alegres por aprender a palavra de Deus, por ter a palavra de Deus em nossas mãos, alegre pelo fato de ser possível nós nos aprofundarmos, né, e vivermos as preciosidades do Evangelho de Cristo Jesus e podemos dar esse testemunho. Grandes coisas o Senhor fez e faz por nós. E essa nossa alegria deve ser contagiante, né, ao ponto, né, das pessoas de fora da igreja olhar para nós, Igreja de Cristo, e dizer: de fato, grandes coisas o Senhor fez por eles, né? E vivemos esta fé à vontade de Deus nesta perspectiva, neste clima de entusiasmo, de expectativa, de esperança, né? E também de alegria, de júbilo, né? E por fim, a nossa terceira aplicação do Salmo 126, né? Considerando os 5º e o 6º versículos que nós já explicamos brevemente aqui, nas dificuldades que nós temos, devemos caminhar com esperança. Nas dificuldades, a esperança em Deus, a fé em Deus. Todos nós temos motivos para lamentar
em nossa vida e todos nós também passamos por momentos difíceis, né, em nossa vida, enquanto indivíduos, até mesmo enquanto igreja e também enquanto nação. E a expressão dessas dificuldades, desses momentos difíceis, né, está a lágrima, o choro, né, que aparecem no texto, nos versículos 5º e 6º do Salmo 126, como nós já destacamos aqui. Né? Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão, né, ceifarão. Mas vida cristã, em meio às dificuldades que nós temos, significa esperar em Deus, significa confiar em Deus, significa depender de Deus em todas as situações que nós viermos a passar, principalmente as situações difíceis, as situações mais complicadas. E há certas coisas que somente Deus, irmãos e irmãs, pode realizar, pode fazer em nossa vida. Nós temos o nosso conhecimento, nós temos a nossa capacidade, porém, há determinadas situações que fogem do nosso controle. E somente Deus para agir. E esta é a nossa fé. Deus age na história do seu povo. Deus age de maneira grandiosa. Grandes coisas o Senhor pode fazer por nós, por você, por mim, para a igreja, para a nação, como Ele já tem feito. Quando nós lemos a história bíblica, quando nós também lemos a história que nos antecede. Mas há certas coisas que somente Deus pode fazer por nós. E Ele pode fazer grandes coisas, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos e também imaginamos. Deus pode transformar as nossas lágrimas, o nosso choro, em alegria. E esta é a nossa fé, a nossa esperança em Deus. Desafio você, como conclusão desta aula, a ler o Salmo 126 durante os próximos 7 dias. Né? A semana está iniciando, né? Hoje, no domingo. Faça esse propósito. Nessa semana, todos os dias, ler o Salmo 126, pensar um pouco na mensagem que ele contém, analisar a sua vida e orar a Deus mediante aquilo que vier ao seu coração. Que Deus assim possa abençoar a você, meu irmão, minha irmã, e que Deus também abençoe o nosso país. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe a todos nós.